Marco Antônio é o nosso palestrante. Então, deixa eu apresentar o Marco Antônio aqui. Ele é mestre em Direito, é sócio da consultoria tributária MMAB Business Consulting e do escritório VPA HB, Advogados Associados. Ele tem larga experiência na área tributária, então é um dos nossos convidados aqui. E a nossa outra convidada é Michele Lourenço, que é advogada e head de consultoria tributária da Tax5 Consult. E tem mais de 15 anos de experiência, incluindo aí na sua experiência a passada. Eu acho que o Marco Antônio e a Michele ela tem aí já programado a participação, aí eu passo a palavra a eles para fazerem sua apresentação e começarem a palestra. Por favor. Professora Michele, por favor. Obrigada, professor Marcos. Obrigada, Mário e Paulo, aí pelas apresentações, pela introdução. A professora Camila nos informou que ela tinha um outro evento simultâneo, então ela pediu para a gente tentar supri-la aqui, né? Vamos fazer esse grande esforço, né, professor Marco, porque a Camila, a gente sabe que é uma grande professora aqui, a coordenadora do Instituto, então vamos fazer o nosso máximo aqui. Obrigada pelo convite de novo, é um prazer estar com todos vocês aqui, falando um pouquinho sobre esse grande desafio que a gente tem pela reforma tributária. Obrigada pelas minhas apresentações, e é isso mesmo, sou advogada tributarista, sofredora aí no nosso mundo tributário, né, com tantas alterações e desafios que a gente tem, desde a área fiscal até a área de contencioso e discussões de conceitos, né, então a gente pode ver até a foto do professor Marco aí cheio de livros, e essa é a nossa rotina, né? A nossa rotina de estudar e compartilhar, né? Feliz aquele que passa o que sabe, ensina o que e aprende o que ensina, né? Então, acho que isso é a frase de um amigo meu, e eu acho que é muito válido para a gente tomar isso como verdade e sempre estar na direção dos estudos, né? Seja ele qual for a especialidade, contabilidade ou fiscal, eu acho que a gente, o que norteia nossa profissão é sempre estar atualizado nos estudos aí. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade, espero passar um ótimo conteúdo para vocês, de forma leve, de forma bem didática, porque o assunto a gente sabe que é complexo, né, professor Marco? A gente sabe que a gente tem um longo desafio pela frente, falando de reforma tributária, mas a gente não pode esquecer que a gente tem os pratinhos aqui hoje rodando, e esses pratinhos vão interferir lá no momento da reforma tributária também. Então, eu espero trocar bastante experiência com vocês. Sintam-se à vontade de interagir com a gente para conversar. A gente vai fazer algumas apresentações de slides aqui, só para nortear a nossa conversa, mas a gente vai trazendo conteúdo e fiquem à vontade de interagir com vocês. Obrigada pela palavra, professor Marco. Agora passo para você. Acho que você está no mudo. Obrigado, professora. Eu tenho um pouquinho mais de experiência, você só um pouquinho mais. Eu comecei na contabilidade. Como office boy comprando formulário lá na livraria Ficha Tríplice. O doutor Mário deve ter ouvido falar, pelo menos, comprar formulário na livraria Ficha Tríplice, na época que a informática engatinhava na contabilidade, né? A gente vivia uma época de reserva de mercado, né? Que acabou sendo superado depois pelo presidente Collor de Mello, né? Presidente Collor de Mello, que ali no começo dos anos 90 liberou o mercado, e aí a gente começou. Eu era office boy, aí comecei a trabalhar na contabilidade, fui fazer direito, né? E estou completando. E quando eu terminei, há 30 anos atrás, eu resolvi, como era natural para quem era da contabilidade, fazer o tributário, ir para o tributário. Fui fazer uma pós em tributário. E aí os meus amigos falavam assim, não, mas vai ter uma reforma tributária aí, você vai perder todo esse conteúdo. Bem, enfim, graças a Deus eu pude viver para ver a reforma tributária. Né? Chegou o momento da reforma tributária. Então, assim, eu sou de contabilidade, de direito,
Eu gostaria de agradecer aqui o ICBR, aproveitar que é a professora do Dr. Mário, agradecer ao Dr. André, meu amigo, pessoa de grande conhecimento, a doutora Camila, que nos convidou para esse evento. Então, assim, acho que a contabilidade, que é uma ciência que, embora às vezes as pessoas olham para a contabilidade e acham que é uma coisa muito conservadora e tal, mas talvez a contabilidade seja a ciência que tenha caminhado mais rapidamente para o mundo digital, de uma forma muito parruda, né? Uma forma muito sistemática. E talvez seja uma das ciências mais modernas atualmente, né? Embora ainda escorada em princípios milenares, não é? Então, assim, acho que o ICBR é uma grande experiência para o contador, né? Eu me lembro que eu dou aula há 20 e poucos anos para contadores, me lembro que lá em 2007, quando a gente começou a fazer aquela transição para, para as normas internacionais, e não tinha livros, né? Não tinha livros, porque assim, no direito, né, quando sai uma lei nova, já sai 70 livros de autores diferentes e tal. Antes da lei entrar em vigor, já tem um monte de livro. E a contabilidade estava passando por um grande momento e a gente não tinha nenhum livro praticamente. Eu era coordenador do curso e tinha que renovar a biblioteca. Foi um corre. Aí você ligava para editora, eles falavam assim: olha, nós estamos aqui tentando e tal, mas os autores estão ocupados e tal, porque o contador é uma pessoa que vive ocupada e tal. Então, esses momentos de conhecimento, de saber, de aprendizado, são muito importantes. Então, eu queria agradecer a todos a oportunidade de poder dividir com vocês a construção desse conhecimento, né? Porque eu falo para os meus alunos, falo para as pessoas que a reforma tributária é esse momento, né? Está acontecendo para todo mundo, né? Então, estamos começando do zero. Todo mundo está começando do zero, né? Porque é um novo momento, né? A emenda 132 e o sistema que a Lei Complementar 214 pretende implementar em relação ao que a gente conhece até hoje, um sistema totalmente novo, né? E é preciso criar conhecimento nesse momento. Então, nós estamos aqui, eu, a professora Michele, a gente está dividindo o nosso aprendizado com vocês, né? Talvez porque a gente tenha ficado algumas horas a mais nesse caminho, a gente está aqui nessa condição de fala, mas eu acho que todo mundo aqui participando, nós vamos construir esse conhecimento sobre o novo sistema tributário brasileiro, certo? Bom, então acho que a professora Michele, Uhum. ela preparou uma apresentação que eu achei muito bacana. Acho que a gente podia começar com essa apresentação para a gente tocando aí esse barco. Perfeito, professor Marco, e assim, comungo com todas as suas palavras aí. Também trabalhei em escritório de contabilidade voltado para a área fiscal, então eu tenho essa experiência também lá de IOB, não sei se quem aqui teve essa experiência de IOB físico, de leitura de IOB, daqueles boletins, né, que a gente chamava antigamente, e também fiquei por 4 anos em escritório de contabilidade, mas focada na área fiscal, na escrita fiscal mesmo. Então, também passei pela transformação do SPED, e que foi também um momento disruptivo, né, professor Marco? Porque lá na época, todo mundo... Completamente. Hã? Completamente. Na época todo mundo ficou incrédulo, né, desacreditando sobre a entrada de fato, né, das obrigações acessórias, a nota fiscal eletrônica, enfim. E eu lembro que eu trabalhava nesse escritório de contabilidade e foi quando foi transformada a GIA em papel em GIA eletrônica. E a gente fazendo testes, a gente quase que virava a noite lá fazendo testes. Eu tinha um supervisor muito exigente, então ele queria que a gente fizesse ali no prazo, não podia perder prazo, então tinha que fazer de tudo ali para atender as obrigações. Então, essas experiências, né, da nossa vivência, nos trazem uma bagagem ali de como é importante a gente se manter sempre atualizado e estudando aqui.
Eu costumo dizer que não somos especialistas em reforma tributária, longe disso, porque eu me coloco na condição de estudiosa da reforma tributária, porque existem ainda muitas nuances que precisam ser normatizadas. Mas o que a gente tem hoje aqui em mãos, que é a Lei Complementar 214, essa sim a gente consegue já estudar e se debruçar e trazer alguns insights importantes aqui a partir de agora, né? Então, eu vejo que a reforma tributária, eu estava hoje fazendo uma apresentação em um cliente nosso, e eu falo que a reforma tributária é uma reforma estrutural, na verdade, né? Ela é uma reforma que a gente vai enfrentar muitos desafios ali, porque ela vai impactar toda a cadeia produtiva, ela vai impactar desde a compra do seu insumo, como você vai comprar a partir de agora, como você vai negociar, como você vai utilizar isso dentro do seu processo produtivo e também qual que é o impacto na sua venda disso, quanto você vai render para efeito de tributação e novos tributos ali, né? Então, eu fico muito honrada em participar desse momento, principalmente em relação à amplitude dos créditos, né? Que a gente, a partir da reforma tributária, a gente vai poder tomar crédito, inclusive de material de uso e consumo. Eu imagino que muita gente aqui saiba da polêmica, né? Da possibilidade de tomada de crédito de uso e consumo, que sempre foi prorrogada, né? Aquele dispositivo da Lei Candir sempre prorrogando para 2020, depois 2023, agora 2030, e nunca se chegava aquele momento da possibilidade da tomada do crédito do uso e consumo. Pois bem, agora a gente veio uma reforma para que a gente possa tomar esse crédito, né, professor Marco? Eu acho que você também comunga com essa expectativa, né? Pois a coisa do crédito amplo, né? Eu lembro que quando do julgamento no STJ, que definiu para fins de PIS e COFINS que insumo era essencialidade, De né, relevância. e relevância, Isso. um cliente me falou assim, mas você acha que alguma coisa que eu gasto aqui na minha empresa não é essencial nem relevante? Pois Eu, é, assim, você acha que o papel higiênico que eu uso no banheiro aqui não é essencial? pois Como é. que eu vou funcionar se eu não tiver o banheiro aqui? Até a lei exige que eu tenha um banheiro para o funcionário, eu preciso. De fato, né? De fato, não imagino nada que não seja essencial e relevante que esteja lá na empresa. Então, assim, o crédito amplo é uma grande vitória, Exatamente. é uma grande vitória que já tinha previsto em lei desde 1989, né? É, Mas, enfim, como você bem disse, a Fazenda vem nos tolhendo de usar esse crédito desde sempre para sempre, né? exatamente. Exatamente. Iniciando aqui, então, a nossa apresentação, eu fiz uma apresentação simples para a gente, para nortear mesmo nossos pontos de discussão. Então, fiquem todos à vontade de participar com a gente novamente, tá? Então, aqui a gente trouxe o que? As principais introduções na legislação referente à reforma tributária. E o que isso vai nos impactar em relação aos nossos créditos, né? Os créditos que podem ficar na mesa ali em relação ao PIS e COFINS e ao ICMS. Então, foi promulgada, né, a Emenda Constitucional 132 de 2023, em 20 de 12 de 2023, que introduziu essas alterações da nova forma de tributação, dessa unificação dos tributos, né, essa divisão em IVA dual, foi incluída dentro do nosso ordenamento jurídico, por meio da Emenda Constitucional 132. Isso já tinha até vindo sendo discutido, né, professor Marco, de muito antes, na verdade, desde a PEC 45 e 110, lá de 2019, né, que veio discutindo ali a possibilidade de um IVA único. E aí É, verificou-se, né, ao longo de todo esse estudo, né, professor Marco, que não seria possível, então eles tiveram que adaptar esse IVA europeu, que é onde nós nos baseamos, né, onde os legisladores e os estudiosos que participaram de todo esse comitê da reforma tributária se basearam, que era um IVA europeu, eles viram que tiveram que fazer uma divisão ali em relação ao IVA dual, né? Você ia falar, professor Marco? Fica à é, vontade. nós tivemos na história do Brasil dois momentos de reforma grande, né?
a emenda 18 de 65, que derivado dela foi criado o Código Tributário Nacional, e depois a Constituição de 88, que fez um rearranjo no Pacto Federativo. Sim. Né? Aí eu acho que foi o momento em que nós abrimos a caixa de Pandora, né? E criamos muitos problemas, que é o fato de a gente ter diversos atores nesse sistema tributário, né? Diversas pessoas que podem dar pitaco na criação do sistema tributário, que são os municípios, né? 5.600 municípios, os estados, 27, o Distrito Federal e mais a União. Ficou uma coisa meio inviável. E qual o problema? Desde a Constituição, a gente vem tentando fazer uma reforma tributária, né? O Fernando Collor tentou, o Lula tentou, o Fernando Henrique tentou nos seus 2 governos, o Lula tentou nos seus 2 governos. Vieram tentativas sucessivas, né? Não sei se você lembra do professor Marcos Sinter, da FGV, que falava do imposto único, ele vivia falando do imposto único e tal. Então, a ideia do IVA era próximo da ideia de imposto único, né? Inclusive, o pessoal da GV teve muita participação na construção através do pessoal do CCIF, né? O Eurico, o Bernard, né? Que fizeram parte ativamente, né? Ativamente, né? Na verdade, a gente olhar lá, tá ali a ideia deles, né? Eu tenho muitas críticas à reforma, né? As únicas pessoas que eu vejo muito felizes com a reforma são o pessoal do CECIF, porque a ideia deles prevaleceu e tal. E por que a gente não tem um IVA único, né? Porque os entes não se confiam em si, né? Os estados e municípios não confiaram em deixar tudo na mão da União. Não é? Deixa tudo na mão da União, Exatamente. O que pode acontecer? Como ia ser realizado esse repasse, né? Exatamente, então, tudo na mão da União, como que tudo no caixa do governo federal. Exatamente, como 5.000 e quase 600 municípios iriam ter esse repasse, né? Acho que esse foi o principal ponto de discórdia aí, por isso que eles tiveram que dividir, não sei se você concorda comigo, né, professor? Concordo, não, totalmente. Foi falta de confiança um no outro que levou à construção do IVA dual, da ideia de ter 2 IVAs, né? Quer dizer, é um imposto único que tem duas vertentes. Mas pelo menos eles vão usar a mesma legislação, né? Mesma base de cálculo, mesmo fato gerador, mesma base de cálculo. A gente não vai ter, como a gente tem hoje, um insumo para o IPI é um, para o PIS/COFINS é outro, para o ICMS é outro, que é uma maluquice. E até o próprio fato gerador hoje que a gente tem, né? Sim. De fato, para quem estuda tributação no Brasil, é aquilo que falam, o Brasil não é para amadores, né? Porque você tem hoje 5 tributos diferentes, né? O ISS, PIS e COFINS, que é federal, o ICMS, que é estadual, com suas todas vertentes de fundo de combate, antecipação, ST, e a gente tem o IPI. Então, a gente tem tudo isso, fora as contribuições, né? Então, a gente tem todos esses impostos e cada um com um fato gerador diferente, um tipo de receita. Então, para efeito de ISS, a prestação de serviço, então, é o ato de prestar serviço, né? O que você cobra pelo ato de prestar serviço, positivado na Lei Complementar 116 de 2003. A gente tem o ICMS da Lei Candir, então, é a movimentação e circulação de mercadorias. A gente tem o IPI, que é o fato de industrializar, sendo positivado dentro do regulamento do IPI aquelas possibilidades do que está instituído como industrialização, e PIS e COFINS, que é sobre a receita. Então, de fato, nesse ponto, a reforma ela veio a simplificar. Mas eu também sou crítica à reforma, como você, doutor Marco, de tentar entender até onde tudo isso vai, né? Porque a gente tem uma abertura ali, uma amplitude de que os estados e municípios poderão instituir as suas alíquotas. Então, o que pode também gerar ali certa complexidade ali ao longo dessa implementação, né? Porque a gente ainda também não sabe as alíquotas de fato que vão acontecer, né? E lembrando que a alíquota vai ser aplicada no município do consumidor. Fino, exato. Exatamente. Mais uma coisa complexa, né? Exatamente. O que nos traz mais algumas reflexões ali no sentido de hoje é onde eu estou posicionado, né?
Hoje eu estou posicionado num determinado estado em razão da minha tributação beneficiada, de um incentivo regional, e quando a reforma tributária, né, um insight muito importante é a gente entender onde estamos, né, as empresas onde estão localizadas, para entender esse impacto, onde eu estou localizado versus onde está o meu cliente, porque dali da reforma para frente é onde eu vou recolher os meus tributos, né, IBS e CBS. E para a gente lembrar, né, que a emenda 132 também trouxe novos princípios ao sistema tributário, que é o da simplicidade, Perfeito. né? É que de fato o sistema é muito complexo, Exato. só que o princípio da simplicidade com uma lei complementar com 544 artigos não é bem Uma a ideia de simplificação, né? não é bem a ideia de simplicidade, né? É, E o princípio da neutralidade, né? De que o tributo não deve interferir no seu negócio, né? Então, assim, na sua decisão de negócio. Então, eu vou abrir uma empresa. Eu posso abrir essa empresa em São Paulo, no Rio, em Brasília. O tributo não pode ser o fator determinante para eu escolher o lugar, né? Não sei se você lembra, antes da lei 116, do ISS, sim, né? Um monte de empresa que estava ali em Barueri, Santana do Parnaíba, sim. onde as alíquotas eram de 1%, né? Eu lembro que tinha a alíquota de 0,5%. Você lembra Meio por disso, cento. professor? Santana do Parnaíba. Exatamente. Não, Santana do Parnaíba não. É uma cidadinha um pouco para frente ali, que é Pirapora do Bom Jesus. Pirapora É, do Bom Jesus, lembro. Tinha um monte de empresa de serviço estabelecida lá. Bem, os bancos estão estabelecidos, as empresas de serviço dos bancos, o leasing e tal, né? O Itaú Leasing está lá em Poá, é, até hoje, né? até hoje ficou, né? Pois é, porque pagavam alíquota privilegiada, né? Então, assim, o tributo não pode ser o determinante Da sua decisão, né? da sua decisão de negócio, né? Aqui no escritório a gente dá consultoria para algumas empresas estrangeiras e é muito difícil você explicar para ele, né, essa questão tributária, né? Então, às vezes é melhor você ter um CD em extrema. Mas por que eu tenho um CD em extrema? Melhor você entrar pelo porto de Tubarão, é melhor você entrar pelo porto de. Enfim, né? Então, a tributação não pode determinar a sua decisão de negócio, Perfeito. né? Numa federação, né? Mas, enfim, acho que Acho que tem muita discussão em relação a isso, né, professor Marco? muito. E é, acho que esse ponto de a tributação não afetar mais em relação ao seu poder de decisão é exatamente para evitar essa guerra fiscal, né? Então, para não ter mais aquela questão de estados instituindo benefícios unilateralmente, né? De modo que as empresas vão para lá, tem uma redução da carga tributária e ela gera todo um efeito, né, de resíduo tributário para toda a cadeia, sendo positivo ou negativo, ou seja, eu deixei de recolher um tributo dentro de um estado, mas eu transferi crédito indevidamente em relação àquela operação. Então, tem toda uma discussão se é indevido, se é devido, enfim. Então, acho que um dos nortes aqui dessa emenda constitucional é exatamente não trazer mais esse tipo de situação. Mas eu imagino que, com essa possibilidade dos estados e dos municípios poderem instituir as suas alíquotas, talvez a gente ainda tenha algum tipo de discussão nesse sentido. Não sei o que você acha, professor Mar. Não, acho que eu estou aguardando para Estamos ver. aguardando, né? Assim, todo mundo está na expectativa para ver como vai ser esse negócio de alíquota, né? Até É, porque bastou sair a emenda constitucional e como tinha a limitação da carga tributária ali, todo mundo saiu aumentando o ICMS, né? Todos os estados exato. saíram aumentando o ICMS, né? Já que ele Para tem uma pegar uma sobrevida. fatia maior, né, ali do Exatamente, bolo, né? já que tem uma sobrevida até 2032 e que, enfim, o bolo, né, vai se formar a partir do que cada um Arrecada hoje, né? arrecada. Então, assim, é, eu estou esperando, estou assim muito Ansiosamente estamos, né? ansioso para saber como que vai ser essa questão.
como vai ser essa subdivisão, né? Então, assim, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: o sistema vai ser dividido agora em duas grandes partes, que é o CBS, que vai substituir PIS e COFINS, e o E IBS, que IPI, vai IPI. e IPI, né? E o IBS, que vai substituir o ISS e o ICMS. E aí eu acho que está a grande sacada de como esse IBS vai se separar, porque o município poderá ter uma fatia desse IBS, poderá não, terá uma fatia desse IBS e o Estado uma outra fatia. Então, e cada um poderá instituir a sua alíquota, né? Então é essa a nossa ânsia aqui para entender como que vai ficar essa separação. Para o CBS, acho que vai facilitar bastante, mas eu acho que para efeito de IBS a gente tem um grande desafio pela frente, né? Principalmente nesse período de transição, quando a gente vai rodar dois pratinhos ali, que é o sistema atual que a gente tem, com todas as nossas nuances de ICMS-ST, de FAO, com a entrada proporcional do IBS ao longo de 2029 para frente ali, que é o período que vai entrar o IBS, né? É, bom, mas se tudo não é a melhor reforma que nós temos, só o fato dela acabar com a substituição tributária, eu acho que já nós estamos no lucro, Exatamente, exatamente. Então, né? assim, o monofásico, né? Acabar com a instituição do monofásico, do Pois PIS/COFINS é, né? monofásico. Embora, infelizmente, ela não se acabou, né? Porque lá o artigo 180 fala do monofasia para os combustíveis. Com exceção dos combustíveis, né? Então, assim, Que eles também é, são espertos, né, professor sim, Marco? Por quê? Porque sabe que é completamente inviável trazer uma tributação da cadeia para efeito dos combustíveis, né? Com a quantidade de postos de gasolina. Então, eles têm que tributar tudo na fonte mesmo, né? sim. Não, Eu acho que foi bem. e para o tipo de distribuidor de combustível que a gente tem no Brasil, né? Imagina. Exatamente, 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 perfeito. É, mas de regra geral, que eu digo assim, não teremos, né? Então, essa Exatamente. instituição de monofásico, Sim. substituição tributária, enfim. Então, assim, isso é muito bom, mas eu vejo que teremos outros desafios, né, professor Marco? A gente sabe que substituiremos ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, mas a gente tem uma criação aí de um outro imposto, né? Que é a criação do imposto seletivo. Pararam até de chamar do imposto do pecado, né? Acho que caiu um pouquinho esse jargão, né? Porque não estava pegando bem, de fato. Mas eu costumo brincar quando a gente faz algumas palestras e algumas aulas, que o imposto seletivo, para aqueles que gostam de tomar um vinhozinho aos finais de semana, que encham a sua adega até 31/12/2026, porque a partir de 1º de janeiro de 2027, o vinho, a cervejinha ali tendem a ficar mais caro com a instituição do imposto seletivo, né, professor Marco? Exatamente. Os lobbies estão poderosos aí no imposto seletivo, né? Porque É, a é. ideia era pegar tudo que fizesse mal à saúde, por exemplo, os ultraprocessados, né? Pois é, que não estão na lista até então, né? Exatamente. Então, assim, não está fazendo muito sentido, né? Eles estão mantendo para aqueles que já tinham, ou seja, aqueles que por conta da seletividade já tinham um IPI mais alto. Então, assim, desvirtua a ideia da criação do IS, né? A ideia de um imposto que ia agravar produtos que podem causar mal à saúde ou ao meio ambiente. Pois é. Embora nós estamos no Brasil, né? Essa semana eu estava vendo uma matéria do UOL que nós estamos no Brasil falsificando o cigarro paraguaio. Veja, Que né? situação, hein? Veja a maluquice disso. Nós estamos falsificando o cigarro falsificado que é contrabandeado do Paraguai. Produzindo aqui na Baixada Fluminense, nas periferias de São Paulo, olha que absurdo, né? Pois E, é. e veja, é uma sangria de estimada, né? Estimada em 8 bilhões de reais, que seria de IPI se essa, né? Quer dizer, essa é uma estimativa, né? Porque, obviamente, não dá para contabilizar
A sonegação, né? A sonegação, né? Aquele sonegômetro lá do Instituto do IBPT é uma coisa estimada, né? A gente não sabe, né? Pode ser muito mais que aquilo, ou aquilo pode ser até fantasioso, mas enfim, a ideia de criação do imposto seletivo é uma coisa muito bacana, É. mas Desde que com o foco, né, para aquilo ex- que tem estudos comprovados, né? Então, exato, como que a gente poderia né? vincular de fato, e aí para colocar todo mundo na mesma página, né? O imposto seletivo foi criado ali no intuito de desestimular o consumo de Exato, produtos e bens, né, que são considerados, até serviços, né? Jogos, por exemplo, estão lá, exato. que são prejudiciais à saúde, né, e ao meio ambiente. Então, aqui a gente pode ter vários tipos de interpretação, né? E uma coisa até que é antagonista ali é um exemplo do açúcar, professor Marcos, não sei se você concorda comigo, mas o açúcar, em alto teor, a depender do tipo de alimento que você está consumindo, ele é extremamente prejudicial à saúde. No entanto, olha só, ele está na lista de produtos com redução a zero da cesta básica. Receita básica. Então, assim, como que a gente, né, consegue trazer um estudo ali para, de fato, desestimular consumo daqueles produtos, principalmente produtos indicados ali e voltados para a infância, né? Então, danoninhos, salgadinhos, bolachas com alto teor de açúcar e gordura, Refrigerantes. refrigerantes. E aonde que está isso dentro do imposto seletivo? Né? Acho que está tão claro para a gente que isso faz. Eu tinha quase que certeza que isso viria dentro do imposto seletivo, ou pelo menos aquele. Sabe aqueles produtos que vêm com aquela tarja preta de produto com alto teor de sódio, produto com Isso. alto teor de açúcar, pelo menos um estudo em relação a isso, que olha, esses produtos que têm essa tarja, né, que eles já estão classificados pela própria Anvisa com esse teor prejudicial à saúde, que eles entrariam nesse imposto seletivo, né? Então eu fiquei um pouco sem entender o intuito aqui desse imposto seletivo com uma lista tão reduzida, haja vista a quantidade de produtos aí que a gente pode contar visivelmente numa lista bem maior, porque poderia ser prejudicial à saúde, né? Sem falar no meio ambiente, né? E aí poderia ter trazer a questão dos veículos. Então, veículos que têm, né, produção de Mais poluidores. exatamente mais poluidores estariam dentro da lista do IS. E aí eu entendo que o lobby não deve ter deixado, né? Em razão dos híbridos ou dos elétricos, por exemplo, né? Que não tem essa. Pois é, mas você vê que em São Paulo, por exemplo, os elétricos perderam isenções em razão dos híbridos, não é? E Exato. aí a justificativa é que a bateria Menos poluente, né? E que a dura bateria mais, se eu não me engano, né? e a bateria do elétrico é mais poluidora. Mas você vai entender. Pois é, Ela então a dura gente mais. temos muitos desafios aqui com a reforma tributária. Eu compartilho também dessa sua visão, que eu acho que tem poucas pessoas felizes e muitas outras preocupadas. Eu acho que o seu público e os seus clientes aí também devem estar compartilhando dessa preocupação aí, né, professor Marco? Porque a gente tem aí longas discussões como essas, acadêmicas até, de conceitos, o porquê que entrou e porquê que não. A gente tem uma breve noção pelos fóruns que a gente participa, né, com esses grandes estudiosos, para a gente entender também qual que foi o intuito, né, de toda essa transformação, mas eu acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente em razão de todas essas mudanças, né? É isso aí. E aí, falando um pouquinho do período de transição, né? Então, 2026, a gente já começa o início da tributação das alíquotas testes de IBS e CBS. Então, aqui a gente vai ter uma tributação de 0,1 para IBS e 0,9 para CBS. E aqui, professor Marco, a gente sabe que já temos notas técnicas, né, em relação aos campos da nota fiscal que deverão ser preenchidos ali para efeito de cumprimento de obrigação acessória para esses novos tributos, né? E muito tem se falado da questão da inclusão de IBS e CBS na base de cálculo do ICMS.
né? Que pela Lei Candir aí, a gente sabe que se a gente for levar ao pé da letra, como está a legislação hoje, eles seriam base para efeito do ICMS, né? Como que você está vendo essa questão, professor Mário? Então, se a gente for fazer uma interpretação coerente, não é? Se o PIS e COFINS não faz mais base, não, se o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e COFINS, não é? Não faz sentido Não faz sentido. IBS e CBS, né? E se eles são um tributo cobrado por fora e que tem o princípio da neutralidade, eles deveriam não afetar, né? Agora, o ICMS está na base de cálculo do IBS e da CBS, né? Que é uma coisa maluca, né? Já que, Exatamente. para mim, essa é a coisa mais difícil de entender, né? Como se desenhou essa transição tão ruim para essa questão? Exatamente. A gente vê que tem já uma discussão, né? Tem um PLP aí sendo discutido exatamente no intuito de alterar a Lei Candir, de modo que isso não aconteça, né? Então, que se deixe expresso ali que prefeito de IBS e CBS, ela não compõe a base de cálculo do ICMS. Vamos torcer aí, né? Para que venha... A reforma tem um problema, ela foi feita a toque de caixa, não Sim, é? E, por exemplo, se esqueceu da questão processual, é, né? Então, vai vir a reforma da reforma, porque é preciso pensar em como que vai funcionar a questão processual, né? Então, eu exatamente. vendi um produto para Roraima. O fiscal, eu fui pego na fiscalização, eu vou responder para o fiscal lá de Roraima, se eu tiver que entrar com um mandado de segurança, eu entro Aonde que contra eu quem? entro, né? Aonde que Exato. eu entro contra o comitê gestor, entro contra... Como vai funcionar isso? Então, isso não foi pensado na lei complementar. Então, ou seja, os 544 artigos não deram conta de resolver todos os problemas. Nós vamos ter a reforma da reforma. E eu acho que Tem a que ter um reforma da... comitê gestor, né, para também Sim, trazer. E aí, como que fica esse comitê gestor, né? Tem a questão exato. da hierarquia, porque ele vai instituir, ele vai arrecadar e ele vai julgar também, né? Então, Ele que nós vai vamos... decidir sobre todos os litígios disso, né? Então. Então, E quem vai ter a caneta, então, agora vai ser o comitê. Então, assim, nós vamos ter um órgão acima dos prefeitos, né, dos chefes dos executivos, dos prefeitos e dos exato, governadores, que é o chefe do comitê gestor, né? Porque é ele que tem a caneta e o dinheiro. exato. E o Então, poder, né? Ele fica com o poder, total assim, poder, né? né, com a caneta e o dinheiro, o poder é todo dele, né? Então, Exatamente, nem sabemos como que essa é outra questão preocupante, né? exatamente. Mas vamos ver, né? E eu acho, né, a CBS, então, o PIS/COFINS tem morte, tem morte já prematura 2027. em 2000, no final de 2026, né? Em 2027 a gente Uhum. começa com a CBS Isso aí. e o IS, né? Então, Isso. assim, 2027 está logo aí, né? E a Exatamente. gente ainda nem sabe como vai ser cobrado o tributo, né? Por conta da É, questão do split payment. Então, aqui assim, vocês me corrijam vamos falar do split payment, e aí todo mundo vai ficar de cabelo em pé, né, professor Marcos? Aqui sim, me corrige uma correção. Então, 2027, a extinção do PIS e COFINS é entrada integral da da CBS, CBS, perfeito. E aí o aumento gradual de IBS começa a partir de 2029, tá, pessoal? Então, o que é bem importante, quando eu compartilhar esse material aqui com vocês, eu vou fazer só um adendo aqui, colocar que é 2029, prefeito de IBS gradual, que aí ele vai entrando a partir de 29 a 10% ao ano, até chegar em é, 2033, quando faz é a virada total. 10% em 29, 20% em 30, 30% em 31, 40% em 32, 132. 100% em 33. Perfeito, Agora perfeito. pensa, né, o pessoal que é de departamento fiscal, pensa aí, já vai pensando como vai ser sua vida. Você vai ter que apurar o ICMS que vai representar lá em 2030, o ICMS que representa 80% e o IBS que é 20%, cada um com suas regras próprias de Exatamente. crédito, De cálculo, de cálculo, de apuração. recolhimento é diferente. Né, nesses comitês aí, de fato, não tinha contadores, né? Quando se pensou essas coisas.
Eu acho que foi muito no teórico, eu costumo falar isso, que alguns pontos da reforma tributária, quem escreveu nunca passou por um departamento fiscal, por um departamento contábil, porque, de fato, quando a gente fala de uma apuração de imposto, hoje a gente já sabe a complexidade. E o próprio fisco também, né, professor Marco, não sabe também qual que é a complexidade. Porque ele está lá na ponta recebendo as informações já prontas, né? Que nós, como contribuintes, como operadores aqui da área fiscal, trazemos para ele de forma mastigada, né? Nos termos que eles exigem, não é mesmo? Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo algumas vezes, de ter uma fiscalização, e aí o fiscal está glosando, você chega e fala, não, mas isso aqui, aí você mostra para ele a legislação, mostra, aí ele olha e fala, não, você tem razão, tá certo aqui. Aí eu É, falo, você, meu, mas como que você vem fiscalizar e quer multar uma coisa que você nem sabe como funciona? exatamente. Isso acontece muito, aconteceu em diversas empresas que eu trabalhei na área fiscal e também em escritórios, né? Defendendo e fazendo levantamento de documentação para defesas, né? Um típico aqui é a questão da internalização dos nossos itens na Zona Franca de Manaus. Então, o fisco de São Paulo, principalmente, adora fazer essa autuação. Ele espera 120 dias da fatura, que foi com suspensão de ICMS, e autua, sem nem olhar se de fato teve a internalização lá na Zona Franca de Manaus, por meio do PIN, né? Ele simplesmente manda a autuação, a notificação, no sentido de me comprova, porque eu não te multo. Se você não me comprovar, eu vou te multar. Então, essa é clássica, né, da internalização. E eles não vão a fundo para entender. Então, você muitas vezes tive que explicar para os fiscais como que funcionava a internalização lá dentro da Zona Franca de Manaus, que você tem até 120 dias para receber um PIN do seu destinatário, de modo que você consiga comprovar que aquela mercadoria foi recebida por ele, tem um número de uma comprovação, né, como se fosse um comprovante de pagamento ali, ou seja, um comprovante de recebimento do nosso destinatário, para efeito de comprovar que eu tenho essa possibilidade de suspensão. Então, diversas vezes passei por isso, professor Marcos, de explicar para o fiscal como que funciona e entrar no site da Suframa mesmo e falar para ele, olha, aqui é colocado um PIN, dessa forma eu recebo por meio das chaves de acesso, das notas fiscais, todas as informações que de fato ela foi recebida ali pelo destinatário, portanto, eu tenho direito à suspensão. Esse é um exemplo clássico aqui que eu já expliquei por diversas vezes ali para o fisco, né? Tantos outros também, para efeito de créditos, para efeito de substituição tributária também, nossa, por diversas vezes ter que explicar para o fisco como funciona a substituição tributária, assim, era... Não, e tem que conversar com o fiscal de barreira, que está Ah, pagando, e que, você fala, não, mas tá tudo certo, não, mas eu, enfim, é uma coisa meio, cadê o agora, documento impresso? Não, mas senhor, exato. já foi lido. Agora é por meio do XML e É, por e, meio do comprovante. e veja, nós estamos aqui, né? Hoje, uma terça-feira, 8h20 da noite, nós estamos aqui discutindo a reforma. Eu quero Exato. saber se as fazendas estão treinando, estão capacitando os seus fiscais para a reforma. Isso me assusta muito, né? Tinha a previsão de uma ESAF, né, uma escola fazendária, mas por falta de dinheiro caiu, né, Falta de dali verba, né? por Parece falta que de eles não verba. aprovaram, né? Exatamente. Então me assusta muito isso, né? Eu tenho Professor, e conversado. me assusta mais, não só do Estado, mas eu te digo mais, a do município. Ah, Porque você é, imagina hoje a cabeça do município como ela está condicionada para aquele código tributário municipal deles. Tem prefeituras que ele nem sequer tem o Código Tributário Nacional ainda. Ou pelo menos se tem, é aquele naquele papel datilografado, que algum ser, graças a Deus, escaneou e colocou na internet, mas ele é lá de 1900 e bolinha. Então, você imagina essas pessoas nesse nível de conhecimento, né? E muitas vezes você liga nas secretarias municipais para confirmar alguma coisa, e você fala, e queria falar sobre ISS. O quê? ISS? O que que é? Ah, você explica, é na Secretaria de Finanças, recolhimento de tributos. Ah, tá!
aí manda lá e muitas vezes não consegue nem dirimir as nossas dúvidas com o nosso sistema atual. Você imagina aquele município lá distante, como que eles vão ser treinados para isso? Eu fico imaginando como que vai ser isso, toda essa transição. Olha, eu vou te falar que às vezes você nem precisa ir tão distante, viu? Por aqui, Às vezes por aqui a gente já aqui no encontra nosso por aí. entorno, aqui no nosso entorno tem cada fazenda com muita Exatamente. dificuldade. Exatamente. Então, são grandes os desafios aí. A gente tem um período de transição, então, de 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2032, que é quando entra toda a nova tributação de BS, CBS e IS. E tem uma previsão, professor Marco, que eu até estava discutindo com o meu diretor hoje, conversando um pouco sobre como que está sendo ventilado. Ninguém está falando muito, né? Porque tem uma previsão de uma contribuição estadual dentro da lei complementar, né, professor Marco? Não sei se você É, chegou aí muito a fundo em relação a isso, a mas é minha. uma coisa que me preocupa, aquela contribuição lá estadual para Eu itens. escrevi, Pode falar. eu escrevi um artigo sobre a reforma tributária, logo que saiu a emenda 132, e eu dizia o seguinte: enfim, a reforma tributária, né? Nós trocamos 5 tributos por 5. tributos. A quantidade não modificou, não mudou, né? Essa contribuição é aquele 1%, 2% que os estados já cobram, né? A título de fundo Daquele de combate, né? fundo de combate à A pobreza e tal, pobreza. a erradicação da pobreza. É, e me parece que tem uma trava, eles não vão poder cobrar a mais do que eles já cobravam quando da aprovação da lei complementar. Perfeito. Então, porque o Rio de Janeiro me parece que é 2%, São Paulo é 1%, né? Porque o ICMS é 17%, né? A gente está acostumado com falar em 18 ou 19, mas é 17, né? Sim. Ela tem ali um plus, que é esse fundo de erradicação da pobreza, Aham, que vem embutido nas alíquotas né? Enfim. exatamente. E uma surpresinha, né? Então, muitas vezes, quando a gente tiver algumas aulas e a gente tiver essa questão da substituição de 5 tributos por 2, que agora é só o IVA Dual, o IBS e CBS, não é uma verdade absoluta, né, professor Marco? É, Então, e o IPI que é imorrível, né? Porque ele foi mantido para a é, Zona Franca de Manaus, é. que é E, um lobby fortíssimo, né? Assim, exato. ninguém consegue mexer na Zona Franca de Manaus, né? Eles são muito poderosos. O lobby da Sim, Zona Franca, sim. né? E Então, o IPI se manteve também, né, é, para alíquota zero, então ele não foi extinto, né, como muitas pessoas acham, que não vai existir mais exatamente. IPI, ele foi reduzido para aquelas alíquotas que atualmente estão a 6,5%, se eu não me engano, vai ser reduzido a zero, mas a qualquer momento ali no futuro, como ele é um imposto extra Extra fiscal, fiscal. ele pode a qualquer momento voltar, né, professor Marco? Então a gente sabe ali que é uma carta na manga do governo, né? Quando o Eu, caixa aperta, pois eu tenho essa é, mesma impressão ali. é, Então, que a gente tem que ter essa visão aí de que, ó, pessoal do fiscal, o IPI, ele não morreu, ele não foi extinto, assim como está sendo o ICMS e o PIS e COFINS. Ele tem algumas regras específicas ali, para efeito de redução a zero, mas ele é uma carta na manga que ele pode vir a ser instituído novamente a qualquer momento, né? Obviamente que considerando as regras lá da noventena, enfim. não nos livraremos da TIP tão facilmente. Não, e até prefeito de cadastro também não, né? Mas acho que se a gente Exato. for entrar em cadastro aqui, a gente vai ficar até amanhã, né, professor Marco? Porque Não, nós precisamos falar com a professora Camila para a gente fazer uma agenda de assuntos, de assuntos, né? Acho que o porque próximo a gente pode falar de cadastro, e aí poderia envolver NBS NCM e NBS, né? Que sim, acho que é uma grande disruptura aqui da nossa interpretação em relação
a classificação das nossas despesas, né? Então, e nessa parte, inclusive, eu acho que muita parte contábil, os contadores, quem faz as contas patrimoniais, balancetes mesmo, vai ter muita sinergia a partir de agora com relação a isso, porque muitas coisas que não transitavam no fiscal, a partir de agora elas vão ter que transitar para efeito de IBS, CBS, principalmente falando sobre serviços, né? Então, as NCMs, a gente já está muito acostumada a fazer essa classificação de mercadorias. Mas e a NBS? E essa correlação, né, dos tipos de serviço da lei complementar? Hoje a gente fala em 17.01, 7.03. Mas ontem mesmo, né, saiu uma atualização dessas tabelas, assim, para um código 7.03, por exemplo, eu vi que tem uma abertura de uns 10 NBS ali. Isso me assustou um pouco. Então, acho que é um tema aí que a gente pode aprofundar um pouco mais, né, professor Marco? Sim, sim. Até porque a tabela da lei complementar ela é muito limitada, né? Eu É, acho ela muito limitada, sim, muito sim. genérica. E tem algumas pegadinhas também, né? Quando a gente fala em termos de NCM, de tipo de classificação, tem ali umas nuances que a gente precisa ver a descrição por completo e as exceções ali, as famosas entrelinhas, né, professor Marco? Pois é, ver o caso, enfim, eu sempre acho que o caso da Crocs é o melhor exemplo de como classificação Boa, fiscal é uma coisa exato. confusa, complexa e que nem a Fazenda sabe direito o que ela está fazendo, né, em matéria É. de classificação. Exatamente. E outros casos emblemáticos também, a questão da casquinha, se é sobremesa, se é sorvete, É, o bombom, né? é o bombom ou é wafer, né? Ou é o É, o bombom, ou é o waffle, wafer. exatamente, Até, exatamente. até o sonho de valsa, que eu acho que todo mundo já comeu um sonho de valsa na vida, não é mais bombom? Poxa vida. Não, não é mais. Agora é o waffle. E aí, falando um pouquinho, ainda dentro desse nosso período de transição, que ele é longo, apesar de eu achar que é, a gente tem aí, pelo menos, falando aí 8 anos, né? Então, 6 anos, vai, a gente fala de 2026 até 2032, de uma concomitância entre esses dois regimes, né, professor Marco? Então, a gente vai ter que enxergar as regras atuais e também essas novas regras, né? E aí, muitas empresas, quando elas forem virar a chave, tanto para a CBS, que é o que vai ser instituído primeiro, como para a IBS, que vem ali gradativamente a partir de 2029, a gente sabe que a gente vai ter um grande desafio aí, que são os créditos, né? Os créditos acumulados e os saldos credores ali do ICMS, de PIS, COFINS também, né, professor Marco? Que é o nosso É, tema aqui de como conseguir dar vazão para tudo isso, gerenciar tudo isso antes da reforma tributária e também durante o período de transição, né? eu acho que assim, para a CBS, a regra ficou mais Mais fácil. clara. Ficou mais clara e mais fácil também, né? Porque a gente, Uhum, até por conta da proximidade da morte do PIS/COFINS, da morte precoce do sim, PIS/COFINS, nós vamos poder utilizar os créditos do PIS/COFINS para a CBS, ou vamos poder pedir a restituição, não é? ou usar para Lembrando que tem os outros casos, também, ou usar para outros os tributos. Então, federais, assim, né? eu acho que a ideia ficou boa nesse quesito, mas eu acho que ali tem umas pegadinhas também, né? Porque o crédito do PIS/COFINS, ela diz que é o crédito escriturado, né? Então, assim, então, Exatamente. Não adianta nós cheirar um temos. leite derramado depois Exatamente. que entrou, né? Então, O exatamente. CBS. Então nós temos 2000 o final de o pouco que resta de 2025 e 26 para pôr a casa em ordem, né? E aí Sempre. muito confuso, né? Porque assim a gente tinha lá desde que o crédito foi instituído, a Receita limitava o crédito porque ela usava o mesmo critério do IPI para insumo de PIS/COFINS. Aí Uhum. veio o julgamento do STJ, que trata da essencialidade como regra. Só que ainda ficou muito aberto, né? A gente ainda tem Sim. muita discussão
por exemplo, sobre embalagem. Ah, tem certo tipo de embalagem que aceita, tem certo tipo de embalagem que não aceita, enfim. Temos a questão dos benefícios que estão em norma coletiva. Não, Exatamente. Vale não é lei. Como não é lei? transporte, Como não é lei? A exato. norma coletiva é lei para o direito do trabalho. A empresa não pode falar assim, não vou cumprir a norma coletiva porque ela não é lei. Não, ela é obrigado, ela é uma fonte de direito fundamental. Uhum. E como eles não aceitam que o benefício que está na norma coletiva, a Receita não aceita, né? O benefício que está na norma coletiva como gerador de crédito de PIS e COFINS, já que é uma obrigação legal que o empresário tem que cumprir. Vai muito na Então, linha da que a gente falou, né? Desculpa, pode terminar, né? não, não, pode. Acho que vai muito na linha que a gente estava falando ali, dessa questão de conceitos, né? Então, assim, você até falou que o seu cliente, o empresário, falou, não, para mim tudo é essencial para rodar a minha atividade, né? Pode não ser essencial para o meu chão de fábrica, mas para minha atividade, eu preciso de uma folha para emitir a nota fiscal, eu preciso de uma impressora, eu preciso de cadeiras para que as pessoas sentem e elas possam trabalhar. Então, assim, se a gente for colocar ali conceitualmente o que é relevante para minha operação, essencial, a gente pode falar que é aquilo que é utilizado no chão de fábrica. Mas e o relevante? Todo o resto não é relevante para eu ter a minha atividade rodando? Então, isso ficou muito amplo, de fato, né? Então, ainda podem gerar, de 2027 para frente, que é quando entra no CBS, uma série de discussões para efeito É, de PIS e COFINS ainda, né? De discussão de PIS e eu vejo, COFINS. porque, por exemplo, o comércio, né? O comércio é só a mercadoria que ele comprou. Para a Receita, é só a mercadoria que comprou que pode gerar crédito para o comércio. Mas espera aí, eu vou vender um alimento a granel. Eu tenho que embalar ele, eu não posso, como que eu vou, né? A embalagem faz parte, é essencial. Compõe o produto que eu estou vendendo. Exatamente, exatamente. Então, E é exatamente isso. Então, conceitualmente, trouxe um direcional ali, mas também não dirimiu as questões duvidosas em relação ao que é interpretativo, porque para mim é interpretativo, o que é relevante e essencial para minha operação. Eu vou defender o que é relevante e essencial para minha interpretação, né? E aí o fisco vai defender de forma muito mais restrita, imagino eu, porque o que ele quer é menos crédito para gerar mais débitos, né? E aí, um fator muito importante aqui para efeito de PIS e COFINS, ainda falando, a gente sabe que o que a gente tem que fazer hoje, né? A gente tem que olhar os nossos últimos 5 anos, ainda na vigência de PIS e COFINS, e enxergar as oportunidades que ainda estão na mesa, de modo a tomar crédito disso até esse é 31 de 12 de 2026, né, esse é o professor? Então, momento. assim, agora é a hora de enxergar para dentro de casa mais a fundo, e se for para fazer algum tipo de solicitação, requisição ao fisco, agora é a hora. Porque a Esse é o gente momento. sabe, exatamente, a gente sabe que tem muitas empresas que, em razão de todas desses requisitos aí, em relação ao poder ou não poder, deixaram de tomar crédito, né? Até por uma posição conservadora, não vou mexer com isso, mas existem ali algumas possibilidades, sim, de créditos a serem tomados para efeito de PIS e COFINS, principalmente, aí falando que é o que é mais rápido ali, é o que a gente tem que tomar decisões mais rápidas, verificar na nossa casa em relação a isso, porque senão vai ficar muito dinheiro na mesa, né? Muitos contribuintes não vão olhar para dentro de casa, vão nessa correria aí fazer com que rodem 2026 com as obrigações de IBS e CBS e não olhem para dentro de casa.
né, para aquilo que você já adquiriu nesses últimos 5 anos e que eventualmente não tomou crédito. Então, é um momento importante para a gente olhar o passado, para a gente deixar um saldo, se é que tem, né, os saldos que são possíveis de tomar crédito, ou aqueles que são mais arrojados, discutir judicialmente isso, mas esse é o momento, porque também lá depois com a CBS, como que vai ficar, né, professor Marco? A gente vai ter uma discussão no CARF, uma discussão no comitê gestor? Como vai ficar, né? Então, porque não, essa é uma grande briga, né? Porque o crédito vem do regime do CARF, mas eu vou aproveitar no regime do comitê gestor, quem Pois vai é, aceitar isso, né? é, E lembrando que quem tiver no regime cumulativo, né, vai poder tomar crédito do estoque na virada, né? Vai poder tomar do isso, estoque na isso. virada. Você vai poder tomar crédito das vendas que forem devolvidas, né, que foram feitas no No período de sistema, PIS e COFINS, né? Você pode tomar mas crédito de IBS exatamente, mas a forem partir de devolvidas 2027. depois, você vai poder tomar crédito depois. É. E acho que depreciação também, você vai poder tomar crédito do Uma vez só, PIS/COFINS né? Se eu não de me uma vez só engano. se você vendeu o bem. Então, assim, mas assim, é, eu acho que nessa virada muita gente vai perder dinheiro. Até porque tem lá a pegadinha, dizer que tem que estar escriturado, e É. aí Ah, é um bom ponto, professor Marco, um ótimo ponto. se Essa você questão que você ia falar, né, do... então, se o crédito de PIS e COFINS, então, se a lei diz que o crédito que estiver escriturado, você vai poder tomar, você vai poder utilizar ele em compensação cruzada, vai poder usar com o Sim, CBS, ou vai poder pedir restituição, se ele tiver escriturado. Então, assim, esse é o momento de você olhar para suas obrigações acessórias, olhar para a sua apuração e ver eventuais oportunidades que você não tem, não tem achado relevante, entendido como relevante, mas eu acho que você deve, nesse momento, se preocupar com isso e levar isso adiante. perfeito, concordo plenamente. Imagino que muitas empresas aí não tenham visitado esse tema, e aqui acho que ficou uma dúvida ali quando a gente foi instituída a emenda constitucional. Eu mesma escrevi um artigo sobre isso para efeito de ICMS. Tá, entrou, temos aqui uma alteração na legislação, a partir de agora não vai mais existir, a partir de certo momento, né, não vai mais existir ICMS, e aí o que que a gente faz com tudo isso? Não vai mais existir PIS e COFINS, o que que a gente faz com esses saldos? Porque sabemos que temos empresas credoras, ou pela sua atividade, né, que ela gera um saldo credor ali, para efeito de impostos, de tributos, ou até mesmo por benefícios, exportação, enfim, e que a gente, se a gente não verificar isso agora, né, nesse momento, a gente pode, a partir do CBS, lembrando que pode ser uma alíquota maior, dependendo do nosso regime de tributação, a gente pode ter uma alíquota maior, então falando assim de empresas do lucro presumido, por exemplo, que recolhem 3,65 de PIS e COFINS, para efeito de CBS, quando virar a chave, a gente não tem mais essa diferenciação de regimes, né, professor Marco? A gente vai ter uma tributação igualada para todos na alíquota de CBS, que se ventila aqui em torno de 9, 10%, né? Então, o impacto é muito grande em relação a isso. Então, as empresas tentarem buscar alternativas ali, de modo a trazer, sim, o seu saldo credor de PIS e COFINS para ser transformado e ser utilizado em tempos de CBS, porque poderá, sim, ser utilizado. Tínhamos as nossas dúvidas no passado, mas com a lei complementar no artigo 378, se eu não me engano, que eu estava lendo agora há pouco, ele traz, sim, essa positivação dentro do ordenamento, então a gente pode, sim, utilizar os cessados. Ah, não vale a pena a gente visitar o passado, dá muito trabalho. Utilize-se de mão de obras externas, de consultoria, de pessoas que possam ajudar vocês nessa verificação, porque
pode sim ser utilizados os créditos de PIS e COFINS. Falei com algumas pessoas, né, nesse período de transição não, né, de estudos de reforma tributária, e muita gente, acredite, professor Marco, tinha essa dúvida. Então, claro, está lá no artigo 378, quem está lendo toda a lei complementar, né, professor Marco? Assim, é nós mesmos que estamos nos debruçando sobre isso. Mas aqueles que estão envoltos no dia a dia, com as suas atividades, não estão conseguindo fazer esse estudo. Então, fica essa dúvida, né? Ficou essa dúvida, essa pulga atrás da orelha no passado, e que agora sim a gente consegue falar claramente que pode sim compensar. Então, vale a pena visitar esse passado, verificar os créditos e sim passar de um período para o outro, de IBS e CBS ali, de CBS, aliás, de PIS e COFINS para CBS, com saldo credor, porque a gente pode compensar até com imposto de folha, né? Exatamente. Óbvio. É assim, se você precisar contratar uma assessoria externa, contrate que o honorário vai ser barato. Ele vai se pagar com o Vai se crédito que pagar você contratar, tranquilamente, com né? certeza. Porque, diferente da CBS, o IBS já vai ser mais complexo, mas isso por conta de uma tradição das próprias fazendas de nos negarem os créditos no máximo que ela pode, né? A Lei Candir nunca foi cumprida pelos estados rigorosamente. Eles sempre sonegaram aos consumidores, aos contribuintes, os créditos que lhes eram devidos, né? Vê o caso dos exportadores, que tem aí o ECREDAC e as fazendas, cada uma cria lá uma regra, cada uma tem um sistema, mas nenhum sistema devolve o crédito integral que o contribuinte tem direito, né? A ideia do CBS, do IBS, do IVA dual, a ideia da nova sistemática é que a nota fiscal sirva para amarrar tudo. A nota fiscal vai ser. O Bernard Peta disse que a nota fiscal vai ser a única obrigação acessória necessária. Segundo, a ideia é que ela amarre tudo, né? E, inclusive, Em o conta crédito. corrente para efeito de saldos, né, professor? Exato. Porque o crédito na nova sistemática é o crédito financeiro. Você vai poder tomar crédito daquilo que foi pago, efetivamente. Então, do valor que foi pago na fase anterior da cadeia, né? Tá certo que hoje é meio maluco isso, né? Que você aproveita crédito de 9,75% de uma coisa que não pagou nada de PIS e COFINS, né? Então, assim, se a gente está falando em não cumulatividade, né? Não cumulatividade é aproveitar o que se pagou na cadeia, na etapa anterior para a etapa seguinte. É isso, né? É isso que é a ideia de não cumulatividade. Mas as fazendas sempre nos sonegaram isso, né? É lógico, né? O contribuinte tem alguma culpa nisso também, se a gente pensar, né? Porque eu sou de uma época em que existia mercadoria sem nota. Mas agora a gente vive numa época que existe nota sem mercadoria, né? Então tem gente lançando nota para gerar crédito do ICMS. Mas essa operação não existiu, né? Essa empresa também não existiu, não pagou o ICMS e tal, mas a empresa tomou como crédito, e enfim. Aquela geração fraudulenta de créditos, né? Muitas Exatamente, empresas né? fizeram isso, né? Teve um grande boom, teve uma operação também, né, da Receita Federal e das Sim, secretarias estaduais que fizeram uma operação em relação a isso, né? Descobriram todas essas operações fakes, né? exato, né? Então, assim, para o IBS vai ser bem complexo, né? Para começar, que Com assim certeza. como o ICMS, o crédito tem que ser homologado, e a homologação sempre depende de uma fiscalização, Exato. Fora que, né? assim, a gente também tem essa questão aí, falando um pouquinho do ICMS, né? A gente tem as regras do que se acumula crédito de ICMS, né? Para efeito da gente solicitar esse crédito acumulado, que é um pouquinho diferente da questão do saldo credor, né? Então a gente pode ter um saldo credor, mas nem sempre tudo se transformar em crédito acumulado. E um agravante, professor Marco, são os sistemas de
compensações. O São Paulo, por exemplo, imagino que a gente tenha alunos aqui que possam já ter passado por isso, que existem duas formas da gente pedir o ressarcimento, né, ou a compensação disso. E um é um sistema de custeio, e aí que, como você bem disse, ele nunca vai trazer o 100% daquilo que ficou retido para o governo, porque ele quer saber o quanto do crédito, de fato, ele participou do seu custo da mercadoria, né? Então, o quanto de fato esse ICMS que você acumulou, ele fez parte, onerou o seu custo da mercadoria. Então, você tem que fazer toda uma recomposição de cálculo para comprovar aquele crédito acumulado, para comprovar aquele impacto dentro da sua operação. E tem um outro que chama ECREDAC simplificado, que que tem uma limitação e que traz uma simplificação ali de um cálculo percentual, de modo que o fisco liberaria de forma mais fácil, porque ele te reduz bastante a possibilidade do seu crédito em termos de valor. Então, a começar por isso, a gente já vê qual que é a dificuldade da gente passar, né, o nosso 2032 para 2033 com esse critério aí de homologação antecipada dos créditos, né, professor? Bom, para começar, né? O que você levar lá para 2033, você vai demorar 20 anos para rever, Não reaver. cheguei nesse detalhe ainda, não queria assustar o pessoal, professor. É assim, né? Enfim, 2053, né? Poxa, né? Tem empresas que nem duram uns 10 anos, quem dirá Imagina, 20? imagina, né? Eu não sei, né? Quem trabalha no mercado de créditos sabe que às vezes aparecem umas empresas que estão extintas há 10, 15 anos, mas que ela tem lá um monte de Pessoal, crédito e tal. Mas como que se faz para usar esses créditos? Eu morri com 50 milhões, com 20 milhões e tal. Falei assim, olha, né, hoje ontem eu estava participando de uma reunião e aí o caso do Banco Auxiliar, que tem lá crédito de prejuízo fiscal de bilhões, né? Então, assim, aí tem um monte de distribuidoras por aí com crédito de CMS de milhões é, e muitos milhões que se fala, né? Quer dizer, nesse mercado se fala muito de crédito, mas assim, eu falo assim, olha, eu só acredito em crédito quando né, eu vejo a documentação e ele está ali, né? Por é, CMS ele só vale se ele tiver homologado. Se não tiver, não adianta você falar que você tem um exatamente. crédito. Não, mas está contabilizado. Eu falo, tudo bem, né? Mas está homologado? Não está homologado, não. Não, olha, foi fiscalizado? Acho que foi fiscalizado ainda. Vamos Na lá minha dar um. época de auditoria, professor Marco, eu recebia muita pressão dos auditores, eu fazia a parte fiscal da auditoria, né, não a parte contábil, e aí o pessoal da equipe contábil, eles colocavam muita pressão na nossa equipe fiscal, porque eles queriam entender como seria essa questão de recuperabilidade desse crédito acumulado, porque ele estava lá na conta contábil de impostos a recuperar, mas isso nunca era recuperável, né? Não era recuperado. E aí, ano após ano, se passavam e aquela conta com saldo credor lá a ser utilizado. E os auditores todo ano faziam uma ressalva lá, no sentido de, olha, é possível tomada de crédito, e aí a gente tinha que fazer um texto explicando o porquê virava ano a ano e aquele saldo de CMS a recuperar estava lá na conta ainda. Por quê? Porque ele não é facilmente recuperável. E aí tinha uma discussão muito grande que os mais conservadores queriam jogar para perdas. Aí você me corrige se eu estiver errada, para PDD, se eu não me engano. Crédito CMS é quase um intangível, né? É Pois uma é. coisa que, sim, E aí tinha uma discussão de como ficaria isso contabilmente, porque é como se a gente estivesse, né, enganando as pessoas, os acionistas, de que tem um valor ali a receber, mas que nunca vai receber. E a gente falava, calma, também não é assim o nunca, né? Pode ser que, né? Então, você isso aqui. traduzir isso, né, para normas contábeis é bem discrepante, né, professor Marcos? Você já se deparou com isso, mas em épocas de auditoria tinha muito essa discussão que dentro da contabilidade ele tinha lá um saldo e que ele, ano após ano, ele continuava lá. Na verdade, ele muitas vezes crescia em vez de ser utilizado, né? É, essa questão
da necessidade de homologação antecipada desses créditos, né, de CMS, me parece que vai acabar sendo judicializada. É. Porque eu duvido que as fazendas vão Dá conta facilitar também, a né? vida do E dá contribuinte. conta Sim, também de tudo sim, isso, né? sim, sim, sim. É praticamente impossível, né? Hoje, com a nota fiscal eletrônica, enfim, com a série de cruzamentos, a vida do fiscal tá muito fácil, né? Assim, tá ali e tal, porque, Sim. né, o produto foi vendido, tem que ter tido uma origem, né? Tem que vir, né, tem uma nota para ele cruzar e tal. Então, a vida tá fácil, né? Mas a gente não tem fiscal para fiscalizar tudo, Para né? Nós não homologar temos tudo, né? para homologar tudo, né? Exatamente. Nem se fizer uma força-tarefa, se, enfim, eu acho que vai ter que se abrir uma janela ali dentro do período de IBS para o contribuinte que não conseguiu a fiscalização, a homologação, né? Então, ou seja, ele vai poder registrar e quando a fiscalização eventualmente Responder, responder, ele vai. Porque senão, enfim, eu duvido que a Fazenda vá conseguir homologar todos os créditos que se apresentarem a ele até o fim. é, eu concordo, também acho que não vai ter esse tempo aí. E eu acho também que eles poderiam pensar numa simplificação desse tipo de operação, né? Então, trazer o contribuinte um pouco mais para perto, no sentido de me apresente os seus créditos, né? Vamos desburocratizar um pouco todo esse procedimento aqui de ECREDA, que outros estados têm outras ferramentas ali para solicitar essa homologação, trazer um pouco o contribuinte um pouco mais para perto, para ele entender isso. E aí o papel nosso aqui, de operadores do fiscal, do contábil, acionar isso, acionar o fisco. E também, Vamos confiar um pouquinho no contribuinte, né? Pelo menos exatamente, aqueles contribuintes que estão na conformidade, estão na que estão conformidade, na conformidade, perfeitamente. esses aí, acho que, enfim, a Fazenda podia dar Merecem uma de confiança e trazer ali uma simplificação para esses contribuintes, por exemplo, né? 100%. Mas eu acho que o contribuinte também tem o papel dele, e assim como prefeito de homologação dos créditos de PIS e COFINS para o período de CBS, a legislação já está clara em relação a como fazer. Tem que estar garantida a homologação. Como vai ser a sua homologação? Se ela vai poder ser por um período prescricional após a entrada em vigor, após 2033, é uma outra discussão que pode ser levada judicialmente. Mas a nossa parte a gente tem que fazer, né, professor Marco? A gente tem que, como operadores da informação, a gente tem que tentar e tem que apresentar as informações para o fisco ter a possibilidade de homologar. Não podemos também ficar ali, não vai homologar, não vou nem apresentar, não vou fazer minha parte. O importante é a gente fazer a nossa parte, né? A gente colher o máximo de informações possíveis, ter a comprovação das notas fiscais, das nossas operações, dos nossos recolhimentos, as nossas obrigações acessórias entregues, né? E quando eu falo obrigações acessórias, ainda é para efeito de FD contribuições e SPED fiscal, todas Está na entregues. conformidade. Está na Exatamente, conformidade. exatamente. Então a gente está consistente ali com o nosso compliance para, eventualmente, se a gente tiver uma prorrogação de prazo ali, prefeito de possibilidade de homologação, poxa, viramos a chave ali em 2033, o fisco não teve possibilidade, e eu acho bem factível que aconteça isso, né? Uma prorrogação ali de como pode ser homologado pós período de transição, acho que sim, acredito e espero que isso aconteça, porque de fato a gente não vai ter tempo de ter tudo homologado, mas que a gente pelo menos tenha feito a nossa parte e tenha lá guardadinho tudo que nos respalda em relação a esses créditos. Eventualmente, se 5 anos para frente a gente for questionado, a gente consiga dar vazão ali para o fisco, atendê-lo, tirar dúvidas e fazer qualquer tipo que ele precise, né? Exatamente.
E aí, digamos que a gente esteja no mundo perfeito, né, professor Marcos? A gente homologou, estamos lá com Temos crédito, o dinheiro. temos dinheiro, né? Então temos alguns milhões lá na conta, porque Você fala para o seu cliente, tem uma boa notícia para você, né? Tem aqui 80 milhões de homologados, exatamente. homologados. É, Aí é, ele fala, temos, nossa, que vamos usar legal. esse dinheiro amanhã? Fala assim, olha, aí eu tenho uma péssima notícia para você. A péssima notícia, né? Que isso aí vai ser utilizado em 240 parcelas mensais, pessoal. 20 anos aí para a gente utilizar esse valor. E aqui tem várias nuances, né, professor Marco? Tem a questão da desmonetização desse valor pelo tempo, né? Se eu não me engano, já está instituído que vai ser pelo IPCA, se eu não me Vai ser engano, né? IPCA. IPCA. Eu participei do comitê da reforma do IBDT e da ASP, e nós fizemos uma carta de. Nós fizemos um documento de sugestões, que várias sugestões, inclusive, foram aproveitadas para para a lei complementar. E nas últimas discussões, né, a gente falou assim, não, aí tinha o professor Gustavo Brigagão estava propondo que a gente falasse, não, 120 vezes, né? Aí começou Aham. aquela discussão e tal, aí alguém me falou assim, mas gente, a emenda complementar já falou que é 240, não tá na emenda, não adianta a gente querer brigar agora, né? Então, vamos pôr até 240, porque, enfim, que o Estado possa diminuir esse tempo, sei lá, isso, de repente, se você tiver uma dívida, de repente você possa usar isso para É. compensar, mas, enfim, ficou 240, né? E essa Paciência. correção, ela tem alguma possibilidade? Porque, assim, vamos ser bem sinceros aqui entre nós, né? Quando a gente tem o atraso, a nossa correção é pela Selic, é com mais correções monetárias, enfim. E aí, a atualização de um valor desse a um longo prazo, pelo IPCA, a gente vai ter uma desmonetização, não vai ser coerente ali, né, professor Marco? Ah, enfim, 240 meses é perda, né? Aham, aham. É perda, é um dinheiro que você vai ver ali se consumindo, É. né? Eu acho É que, porque o que vale hoje 80 milhões, vamos é, falar que daqui 20 anos eles não valem mais 80 exatamente. milhões, né? Eu acho que a estratégia agora, e aproveitando que esse aí temos mais tempo, né? Temos aí 8 anos, vamos falando de 8 anos, não. Temos 6 anos, vai. Temos 6 anos. 6 anos pela frente. Eu acho que esse aí cabe uma estratégia de tentar evitar acumular crédito, né? Assim, o máximo possível, né? Tentar dar vazão a esses créditos de ICMS o máximo possível até o final do prazo. Homologar, né? E Exato. utilizar, de repente, para compras de Exatamente. maquinários, transferir para terceiros. Eu acho que compensa mais você renovar o seu parque industrial, usar isso aí para ou vender com deságio, do que você colocar nessa poupança de longo prazo aí, que também não sabemos como vai ser essa devolução, né? Se E também nem duzentos e sabemos quarenta como que avos. vai ser esse controle, né, É, professor é, Marco? Como é. que vai ficar esse controle de 240 parcelas mensais de um Esse é crédito um de dos. 80 milhões, por exemplo, né? É, né, assim, né? Nós damos um passo à frente, que é acabar com o SIAP, né? Sim. Você vai poder tomar o crédito do ativo imobilizado No na, momento da no aquisição, né? momento da aquisição, né? Então, assim, demos um passo à frente, né? Que isso vai estimular a renovação dos parques industriais, né? Isso vai ser importante para isso e tal. E demos 2 passos atrás, pegando esse dinheiro e pondo em 240 parcelas mensais. É. E você me falou de SIAP agora e me veio até uma experiência muito desafiadora que eu tive, né? Em épocas de Big Four, fui prestar consultoria, ainda era analista sênior, né? Consultora sênior, que tem a hierarquia lá, e caímos num projeto de uma grande montadora aqui de fazer estudo de créditos de ativo imobilizado. E pasme, professor Marco, numa automotiva
enorme, multinacional, que você imagina que tem diversos controles, eles tinham um crédito gigantesco de ativos imobilizados que não tinham sido tomado crédito. E pior, tinha alguns que tinham sido tomado a primeira parcela e não tinham sido tomado o restante das parcelas. E aí a gente fez todo um levantamento, e na época era de nota fiscal mesmo, buscar a nota, entender qual que era o ativo imobilizado, se fazia parte do processo produtivo ou não, planilhar tudo aquilo de valor de ICMS, calcular. Eu lembro que tinha uma planilha muito engraçada, que você colocava o número da nota fiscal numa linha, e ela ia descendo as 48 prestações até os 5 anos possíveis, assim, os 4 anos possíveis. Nossa, foi um trabalho, assim, de formiguinha mesmo, que eu fiz nessa época, e quando a gente fala de SIAP, me vem diretamente esse Essa imagem. projeto, essa imagem dessa planilha na cabeça. Então, diversas notas fiscais, quando você colocava um valor, ela já ia calculando abaixo ali automaticamente o seu 1,48 avos, 2,48 avos e assim sucessivamente. Então, de fato, foi um passo positivo que nós demos ali, prefeito, da tomada de crédito, e tanto prefeito de ICMS como de PIS e COFINS, ou IBS e CBS, vamos poder tomar crédito no momento da aquisição. Mas, por outro lado, a gente tem um passado aí que nos condena, né, professor Marco, que não foi totalmente curado ali para efeito do contribuinte ter os seus direitos garantidos, né? Agora, a gente falando de SEAP, inclusive me veio uma questão que eu não. Então, as compras que você tiver a fazer de ativo imobilizado ali no último semestre de 2032, é melhor você adiar para fazer elas Para em fazer. 2033. Exatamente, Né? exatamente. A indústria de maquinários vai ter ali uma pasmaceira, aqueles 6 meses ali, ou aquele ano ali, aquele ano anterior ali, vai ser um ano sabático para a indústria, né? Com Porque, certeza. É um enfim, bom ponto, inclusive, é um ótimo ponto, é, e fica um é, insight aqui para sim, o pessoal, né? E estudar isso em relação ao momento, ao melhor momento de compra nessa fase de transição. Então, para efeitos de 2026, inclusive, com a virada para 2027, o CBS já vai ser integral, né? Então, de repente, não fazer nenhum tipo de aquisição em 2026 e esperar para 2027, porque aí, pelo menos, para efeito de CBS, você toma um crédito integral, né? exato, E a mesma sistemática lá em 2032, né, professor Marco? Acho que é um ótimo principalmente, insight aí, um bom ponto, muito bem principalmente. colocado aí para a questão desses créditos, né? Pois é, De SIAP aí. pois é. Professora, eu vejo que nós temos aí 23 colegas aqui participando conosco, vinte e Que legal, quatro legal. mas ninguém fez nenhuma pergunta, eu tô até. A conversa tá boa, mas sério, tem um chat aqui, deixa eu ver, tem mensagem aqui, de Vamos ver repente a se. Eu gente não não tá consigo vendo. ver o chat, É, porque eu estou ah, tá. apresentando, mas Ah, pode sim, fazer sim. essa ponte, Eu viu, tô olhando professor, aqui, por não, mas não favor. temos mensagem no chat, não. Pessoal, Temos. alguém quer fazer alguma observação, uma pergunta? Fiquem à vontade aqui. A gente está trazendo insights aqui para vocês com a nossa experiência, mas é legal também saber das experiências de vocês, né, professor Marco? Exatamente, vamos ouvir aí as dificuldades com a reforma, com. Temos aí o doutor. Doutor Mário, acho que está com o áudio mutado. Não estamos ouvindo. Ô, Mário, eu acho que você está com um problema no áudio aí, e não está dando para te ouvir, não. Seu microfone está aberto, mas não estamos ouvindo. Quer escrever? De repente a gente consegue.
Creio que todos estão refletindo sobre os pontos tributários. São muitos pontos. E aí eu vou colocar mais uma pimentinha aqui, professor Marco. Veja o que que você acha dessa reflexão aqui, né? Então, a gente está falando que o IBS é um imposto que vai ser repartido, né? Então, entre os estados e os municípios. Por uma E aí, autoridade superior. pois é, exatamente, que é bem importante. E aí me vem uma dúvida, quando a gente for falar lá, a partir de 2033, que eu vou poder utilizar esse meu saldo de ICMS para compensar IBS. Mas se a gente tem uma bifurcação aqui de IBS, ou seja, a gente tem uma parte que é destinada para o Estado e uma parte que é destinada para o município, quando a gente for fazer essa compensação de IBS lá em 2033, eu vou poder utilizar essa parcela para compensar totalmente o IBS? Qual que seria a sua opinião, professor Marco? Então, vamos esperar uma regulamentação para ver, né? Eu vou poder, Exato. até porque o IBS aí vai, eu vou ter o crédito num estado e eu vou pagar o IBS em outro estado. Pois é. E se Essa o é. IBS for um IBS, eu tenho eu tenho um crédito de ICMS e vou pagar o IBS de serviço. Pois é, Agora, exatamente. o doutor Paulo Toledo, por favor. Então, aqui, só para avisar que tem uma pergunta no chat já. Ótimo. Legal, Deixa. obrigada, Paulo. Uma pessoa da área pública. Vamos lá. Eu vi aqui boa noite. Boa noite, pessoal. Quem vai pagar o crédito do IBS? As prefeituras? Eu sou da área pública, contador legislativo. Os municípios farão suas próprias normas para o IBS? Na verdade, é assim, né? A gente vai ter a norma geral, que é a Lei 214, e cada município vai poder legislar, como é o caso do. Mas a legislação vai ser sobre a alíquota, né? É, Essa é a limitação. Agora, o crédito, quem vai pagar é o comitê gestor, exato. né? Ele vai pagar o crédito antes de devolver para o município. Quer dizer, imagino que essa é a lógica. Imaginamos que seja dessa forma, né? Imaginamos que essa é a lógica, porque se o dinheiro for para o município para depois voltar para o contribuinte, E tchau. exatamente essa é a dúvida, exatamente. E é exatamente essa a dúvida, né? Quem que fez a pergunta, professor Marco? É o Cristiano Sabatiuki. Espero Muito ter falado o seu obrigada, nome correto, Cristiano, Cristiano. pela pergunta e, assim, ótima reflexão. Não, ó, E, excelente. A ideia é que o comitê gestor. A ideia é que o comitê gestor é a mesma do comitê gestor. Me parece que é usar a mesma tecnologia do comitê gestor do Simples, não é? Porque sim, no Simples já funciona assim, as receitas. tem uma repartição, né? As receitas são exatamente, elas são arrecadadas é, de forma unificada pela União, inclusive, e depois elas são repartidas, né? Então, me parece que vai ser a mesma lógica, o comitê gestor que vai fazer a gestão do crédito. E aí, porque inclusive eles prometem devolver o crédito se você pedir restituição até 60 dias, né? Dependendo do tipo. é, Tem crédito que eles prometem restituir até em menos tempo, em 5 dias. Então, assim, o comitê gestor que é quem vai receber, vai fazer a triangulação, vai ser o Banco Central do Do IBS. IBS. Isso IBS. aí, isso aí. E o grande ponto aqui, Cristiano, é exatamente essa questão. É, os municípios terão descontos da fatia do IBS dele para essa compensação de ICMS? Então, é um ponto a se refletir aqui, né? É, muito provavelmente os municípios não irão aceitar isso. Ou isso já está previsto lá dentro de uma regulamentação, já foi negociado, né? É, durante essas discussões da reforma tributária. Então, esse é um ponto aqui que pega um pouco, né, professor? O Cristiano fez uma boa reflexão aqui, né? Eu digo porque as prefeituras não estão preparadas nem agora, nem em 2033 para fazer o crédito direto dos cofres municipais. Exato. É, se você for esperar que venha dos cofres municipais, de fato, não, eu acho que vai ser bom, vai funcionar mais ou menos como um banco de compensação
lá o comitê gestor. E ele que vai fazer, e só vai liberar o crédito da prefeitura depois de já ter feito as compensações. Agora, eu tenho algumas preocupações, né? E se não tiver dinheiro no comitê gestor? Como que- Exato. como- Porque o comitê gestor, que eu Se o saiba, não vai ter saldo foi orçamento. muito maior de débito do que de crédito, né, professor? Quem que vai É, compensar isso? como vai funcionar? Porque assim, a prefeitura tem orçamento, né? O Estado tem orçamento. Agora, Sim. que eu saiba, o comitê gestor não vai ter orçamento. Ele não vai ser ciente com autonomia orçamentária. Exatamente, esse ente federativo, né? Não vai ser o mais um, né? Aliás, porque até já tem muitos, né? Porque se você for ver, tem as prefeituras, tem os estados, os municípios e o Ministério Público, que é um Sim, ente à parte, e vai ter o comitê gestor, exato. né? Ótimo ponto, Cristiano. Obrigada aí pela contribuição. Alguém tem mais algum ponto? Gostaria de nos ajudar aqui com essas importantes reflexões? Aqui eu trouxe um pouquinho dos sistemas de créditos acumulados, né? Que a gente falou um pouquinho do ECREDAC em São Paulo e também em outros estados, né? Que a depender de como que é feito dentro de cada uma das Cefaz. E cada um dos estados aqui, eles trazem regulamentações específicas, né? Eu trouxe um pouquinho dos exemplos aqui de São Paulo, se alguém tiver alguma experiência também aí com o ECREDAC de São Paulo, quiser colocar aqui para gente, mas É, até onde... Pode falar. cada fazenda tem o seu sistema, né? Por exemplo, no Rio, crédito de exportação, né? Tem um deságio de 50%, se você quiser pegar o seu crédito, Pegar. Ah, que é legal. seu, né? Que a Lei Candir Uhum. diz que o exportador, Tem né, direito, né? tem direito do crédito integral, Sim, né? E o Ecridac de São Paulo, eles têm umas limitações, né? Que, tem umas tantos, limitações do... demora anos para você ver, um ano pelo menos para você ver de volta, tem a fiscalização, tem todo um crédito, né? Eu tô falando de crédito de exportação, né? Porque tem um mercado de compra desses créditos que é ávido por esses créditos É e porque falta. esse é aquele que não tem discussão, né, professor Exato, Marco? exato. Esse é Esse é o aquele melhor que de todos. esse é o melhor de todos, né? Esse é o Porque melhor de todos. está totalmente autorizado Os, dentro. os grandes contribuintes de ICMS, né, como a Ambev, como as telefônicas, como a Coca-Cola, tal, eles compram esses créditos com deságio mínimo, né, 98%, É, porque é dinheiro integral, né, quase, né? Se considerar o exatamente. tanto que eles pagam, 2% é um valor Não, e dinheiro gigante. em caixa, né? Sim, dinheiro em Mais caixa. importante, né? Professor, acho que a gente passou um pouquinho da hora. Passamos? São Acabamos. 21h11, mas a conversa está tão interessante que, na verdade, A gente vai até 21h30, se eu não me engano. Não Eu, vai, eu né, consigo... professor? Vocês me ouvem agora? ouvimos, agora sim. Opa, então, maravilha. Eu consultei o Paulo, a gente pode ir até as 9h30. Ah, Às então ótimo. 9h30, tá bom. Mas Que bom. vou aproveitar para fazer uma pergunta, não sei se tem resposta. Mas vocês já imaginaram, ou vocês sabem se a Receita ou esse comitê gestor já está trabalhando em algum sistema para controlar todos esses débitos e créditos? Você fala ou eu falo, professor Marco? Pode falar, professora. Eu vou falar brevemente aqui, porque acho que o professor Marco deve estar mais aprofundado em relação a isso. Mas sim, a Serpo já vem fazendo algumas apresentações da ferramenta que eles já estão desenvolvendo para efeito desse conta corrente, e que aí vai muito em linha com com um dos principais objetivos e ferramentas para que a reforma tributária ela aconteça de modo como eles desenharam, que é a questão do split payment. Então, como o Bernard Pi falou, a nota fiscal, quando a gente tiver com todas os campos já feitos e parametrizados, de modo que a gente tenha lá o campo de BS, CBS, IS, ele já vai dar um norte do quê? Que para gerar, como se fosse uma conta corrente que a gente tem, né? A nossa conta bancária mesmo. Então, isso vai ser vinculado com as nossas aquisições
por meio dos XML, e isso vai ser no momento que o seu fornecedor te vender e você pagar, você gera um crédito nesse seu conta corrente, vinculado ao XML da nota fiscal e também aos campos de destaque desse XML, então ele gera um crédito para você, ele sobe um crédito para você. E em contrapartida, quando você vender e o seu cliente pagar, ele te gera um débito para você fazer esse encontro de contas, tá? Então, eles já estão bem avançados nesse desenvolvimento desse racional para efeito de controle, mas, de novo, né, é muito importante que o contribuinte também tenha essa visibilidade e tenha a possibilidade de auditar essa sua operação assistida ali pelo governo, né, essa sua pré-apuração. Então, até onde eu estou acompanhando é isso, a gente já tem algumas previsões de ambientes de homologação, né, de ambientes testes para eles treinarem isso com algumas empresas, que até o final do ano a intenção é fazer essa virada de chave. O SERPRO está trabalhando e já divulgou bastante material sobre esse assunto, né? Porque em setembro a nova nota fiscal deve estar disponibilizada. Né? A ideia é que em setembro a gente já comece a usar a nova nota fiscal, e ela vai ter esses campos novos e tal. Mas tudo, e a nota fiscal tende a, né, eu conversei com o secretário executivo num evento aí no ano passado, o secretário executivo da Reforma, que ele até saiu, né? Ele já está no mercado vendendo consultoria da Reforma, inclusive. Ah, eu acho que eu Ele... já sei quem é, professor Marco. Acho que eu já Então, sei quem é. Então ele na época ele era o encarregado da nota fiscal e tal, e ele me dizia que o pessoal do SERPRO estava em adiantado trabalho, mas tudo vai depender do sistema de pagamento, né? E o SERPRO o que acontece? O SERPRO tem hoje um grande trunfo que eles fizeram um Pix. Eles desenvolveram o Pix. O Pix é um sistema revolucionário no mundo todo. No mundo todo não tem um sistema de Não existe, pagamento, né, não professor existe um sistema de Marcos? Só pagamento existe como o aqui, Pix. né? É. Exatamente. E o Pix é um sistema super revolucionário, né? Super disruptivo, super revolucionário. Então, o pessoal do CEP falou, não, o split payment nós vamos fazer. Então, para quem não está familiarizado com isso, o que é o split payment, né? Quando você faz uma operação bancária, o banco te deposita o dinheiro e já paga o IOF. Você não vê o IOF não vai para sua conta para você recolher o IOF. Então, a ideia do split payment é que o CBS e o IBS, no momento em que for feita a liquidação financeira, o dinheiro já vá separado. Uma parte vá para o contribuinte ou seja, o dinheiro não vai transitar mais Pela pelo caixa da apuração, né? empresa. Pelo caixa Não da vai, empresa. não vai transitar mais pelo caixa da empresa. Qual o problema disso, né? O split payment já foi testado em alguns lugares do mundo e não funcionou direito, né? E foi testado em pequena escala. Foi testado na Itália, foi testado na França, foi testado na Alemanha, e eles têm tido dificuldades, né? E o que acontece? O Brasil pretende usar isso numa escala que não foi usada em lugar nenhum. É, Escala e dimensional, é, continental, né, professor exatamente. Marco? Porque a gente Então, falar em Itália, a gente está falando do estado de São Paulo, exatamente. proporcionalmente, né? Tem isso, eu acho. Exatamente, né? E você pensar um lugar onde a tecnologia chega muito mais fácil, né? Aqui, imaginam os lugares afastados, Pois ribeirinhos e é, tal, onde a exato. internet, as sinais de fumaça não chega e tal. Exato. Então, aí quando você faz o pagamento, o sistema vai consultar a sua conta corrente, ver se você tem crédito. Se você não tem crédito, já paga direto. Isso aí. Paralelamente, eles pensam num sistema simplificado, né? Então, você vai ter uma média que você paga uma alíquota média efetiva que você paga. Então, eles vão usar essa alíquota média efetiva para já tirar do pagamento do seu pagamento e você recebe uma parte, talvez. E aí depois você faz no final do mês a apuração e aí você faz a compensação, você paga a diferença. Se você tiver a receber, você recebe o que foi descontado a mais.
Esse né? simplificado é principalmente para as operações do varejo, né, Porque Sr. Marco? seria, Porque o né? volume é muito Exatamente, grande, né? Então, eles exatamente. acharam esse meio termo aí, como se fosse o nosso imposto de renda, né? Que a gente vai pagando no mês a mês, e aí lá no final a gente faz uma apuração para falar, devemos ainda mais ou temos direito à restituição, né? Mais ou menos esse o intuito ali, né, desse simplificado. É, então, a gente tem uma pergunta aqui, por que o split payment não funcionou se o IOF funciona, né? É que o IOF é numa escala muito menor e é para uma coisa muito específica, né? Para operação financeira, que o banco vai te... Então, assim, o banco liquida a Mas é que operação é direto financeira. praticamente com o banco, né? Exato, exato, Aqui a gente está porque falando de 3 pontas, de uma o split. triangulação, porque, assim, Exato. é o banco, a instituição de pagamento... Ah, O detalhe, né? contribuinte e os entes, né? Exatamente. Tem o contribuinte, o comitê fiscal, a instituição de pagamento, né? Então, assim, é uma triangulação bem grande. Exatamente. E será que esse dinheiro vai chegar? Bom, enfim, aí a gente tem, né? Assim como o IOF, o IOF a gente não sabe como, se ele chega integral, Para onde que ele vai exatamente, mas ele se ele sai da chega. nossa conta, né, professor Exatamente. Marcos? Você fez a operação, E ele aí já eu sai. imagino que prefeito de split, que é exatamente a separação do pagamento, né? Em tradução literal lá é a explosão do pagamento, então é o quê? É falar assim, olha, no momento que você está realizando a compra desse equipamento, desse insumo, dessa mercadoria, eu, Estado, e eu, Federação, eu já vou ficar com a minha fatia. Você não vai a primeiro apurar dentro da sua casa o débito e crédito para me falar qual que é o que você me deve, ou se você é credora. Eu que já vou pegar a minha fatia antecipadamente, e se lá na frente você tiver mais créditos, isso vai ser compensado no conta corrente. Se É, você tiver mais débitos, isso vai ser pago lá na frente. Então, é como se fosse uma continha ali, de modo que o fisco fale: a minha parte eu já estou garantindo. Você contribuir, se você vai dever ou se você vai ter crédito, você vê a parte ali, né? e isso tem muitas implicações, né? Você Sim. imagina as Fluxo de empresas brasileiras, caixa, principalmente. no fluxo de caixa, as empresas brasileiras que costumam fazer operação de desconto, né? Então, você levava 1 milhão para fazer o desconto, agora você vai ter que levar 1.200.000, porque a parte do tributo não vai poder entrar no desconto, né? Então, na verdade, o banco você não vai, porque o imposto é por fora, né? Então, assim, não vai. Vai ser uma coisa meio complexa. A gente tem uma pergunta aqui do Wellington de Souza. Se o split payment pode ter ligação futura com o Drex. O Drex é aquela moeda digital que o Banco Central está estudando. Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não vai ter coisas. É porque Isso. ali, o Drex é uma forma de pagamento, né? Uma Exato. moeda, na verdade, né? É, Desculpe. é. E o split é uma forma de arrecadação do governo. É a forma de Então, cobrança. é uma forma de cobrança, exatamente. É, É uma forma como ele vai arrecadar o imposto, que é um pouquinho diferente hoje. Hoje a gente apura, calcula, emite uma guia. Com o split, é isso que eles querem evitar. A gente não vai ter mais dentro de casa esse cálculo para emissão de uma guia, um recolhimento no banco, enfim. A gente vai ter só o recebimento do nosso valor líquido e ele já vai ficar com a parte dele. Esse é o principal intuito, né, professor Marco, do split payment, né? exato. Agora a pergunta do Dr. Mário aqui, se isso vai funcionar também para as vendas a prazo. Não, né? Também. Porque o tributo a gente paga à vista, né? É, A venda é a prazo, mas o tributo a gente paga à vista. exatamente, exatamente. O É, crédito vai ser a prazo, né? exato, o crédito é a prazo, mas o tributo é à É à vista. vista, exatamente. Então, dessas. É É porque o assim, crédito sempre vai estar vinculado ao recolhimento da cadeia anterior. Então, ele só exato, vai subir no seu conta exato, corrente se exato. o cara lá pagou, senão não vai subir. Então, o prefeito de É, crédito, somente quando você pagar. então, quer dizer, na verdade, essa é uma mudança, acho que é a grande mudança, né? Que agora o crédito que você tem para as próximas fases da cadeia, ele depende do pagamento. É, Se o cara lá que te vendeu não pagou, não tem crédito. não tem crédito, né? Não sobe mais o crédito. Exatamente. Então, na verdade, o split até para evitar aquele problema que eu falei da nota sem mercadoria, né? Uhum. Sem operação existente, né? Falsa. Exatamente. Então,
essa coisa da nota fiscal que vai amarrar tudo, eu ainda tenho minhas dificuldades de ver como que ela vai funcionar, essa obrigação acessória ampla que vai ser a nota fiscal, né? Porque eu fico Exato. pensando uma série de coisas, por exemplo, antecipação, né? Exato. Eu vou fazer Quando uma eu obra, receber. antecipo, né, para você Eu fazer vou fazer. uma Isso, mercadoria para mim, né? exatamente. E como que eu faço? Eu já tenho que emitir a nota? Antecipação não é receita, Exato. né? Efetivamente. Eu não Qual vai sei. ser o fato gerador dessa É, operação em si? Nós não temos ainda um fato gerador. Exato. Então, assim, é muito difícil. Né? A ideia de simplificação, né, bom, primeiro, o IVA dual ele tem base ampla. Né? Então, por exemplo, como já era no mundo todo, né? Aquilo que não é mercadoria vai ser serviço. Né? Perfeito. Porque aqui a gente tinha o mercadoria, serviço, tinha coisa que não se classificava em nada, como aluguéis, por exemplo. Sim. Né? Porque tinha aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal de que serviço é sempre uma obrigação de fazer, Fazer. e aluguel, por exemplo, locação é a obrigação de dar, então não estava, né? Me parece que era um entendimento muito ruim, porque o que acontece é que a gente tinha atividades econômicas que não eram tributadas por tributo do consumo. Né? Então Exato. agora o aluguel vai pagar, vai pagar IBS e CBS, né? O PIS e COFINS já paga, Já né? Para paga. a pessoa jurídica já passa. Mas é que a pessoa física também vai passar a pagar, né? Pagar. A depender de uma série de condições, né? A pessoa física que tem muitos imóveis e tem uma receita grande vai ser equiparada ao contribuinte e vai pagar o IBS, né? Então, assim, é uma mudança. Não é necessariamente uma simplificação, né, professor? Não é necessariamente A justificação. gente vai ter, sim, nuances ali de operações que vão ser discutidas lá na frente, né? Um ponto importante é que hoje em dia não tem mais essa discussão de qual é a base é ampla, aquilo que não é bens ou direitos vai estar dentro dos serviços, e também a gente tem operações específicas, venda para entrega futura, antecipação de pagamentos. Então, a gente tem coisa assim que, ao longo dessa implementação, eles precisam regulamentar para a gente, né? Ficaram algumas lacunas ainda a serem Hum, regulamentadas, né? Nós estamos aguardando aí diversas regulamentações, né? Sim, Embora estamos muito próximo do tempo e tal, a gente ainda não tem alíquota, a gente ainda está pois assim é, no escuro com várias coisas, né? pois é. Teve a parte processual que eles esqueceram. Agora, essa semana, o STJ, o grupo de estudo do STJ, divulgou lá um relatório de mudanças. Então, a gente vai ter a reforma da reforma, Uhum. antes de entrar totalmente em vigor, que ela já está em vigor, né? Nós vamos ter uma reforma da reforma para tentar cobrir esses pontos que ficaram esquecidos no momento em que fez a reforma. E esperamos que não venham mais surpresas, né, professor? Exato, exato, né? E tem coisas que, enfim, né? Eu tô aqui esperando ver se vai funcionar. Eu quero ver o split payment, quero ver como que vai ser esse negócio, Tô né? curiosa também, viu, É, professor? e, 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 a dificuldade, né? Nós temos aqui na consultoria uma calculadora da reforma, né? Então a gente Legal. importa as obrigações acessórias e simula um ambiente já pensando em alíquota e tal, como que seria no futuro. Professor, Diga. acho que a gente já está caminhando aqui para estourar o horário. Ah, tá. Então vamos. É Eu vou só. Vamos passar para finalizar vocês aqui. fazerem as considerações finais. E vou Tá pedir ótimo. para todo mundo, ao final, abrir as câmeras, porque o Paulo ele faz uma foto aqui para fazer a Ai, que publicação no legal. nosso site. Legal, Tá? legal. Então, quem puder, ao final, abrir todas as câmeras para o Paulo fazer essa foto, por favor. Aí eu passo para Legal. vocês fazerem as considerações finais.
E Tá daí ótimo. precisava parar de exibir também, por favor. Vou parar de exibir. Aqui as recomendações, então, né, as minhas considerações finais assim, no intuito de trazer alguns insights para vocês, então buscar a homologação desses créditos, se necessário for buscar ajudas, né, de consultorias, assim como o professor Marco falou muito bem aí, nós, como consultorias, a gente desenvolve ferramentas para ajudá-los aí em relação a essas simulações, que é muito importante. Vamos acompanhar aí toda essa evolução do comitê gestor e também deixar todo o nosso legado de documentação para que a gente tenha uma transição menos dolorosa aí. Então, vou voltar aqui para vocês, parar de apresentar, para conseguir agradecer, né, olhando para vocês aí, a participação de todos, atenção, numa terça-feira, essa hora da noite, todo mundo já trabalhou, estamos cansados, mas o quanto mostra que estão todos aqui dentro da mesma página e interessados na discussão desse tema que vai ser tão disruptivo aí para a gente. E agradeço, Paulo, Mário, e muito obrigada, professor Marco, por toda a troca aqui, foi excelente, muito enriquecedor aqui da minha parte. E contem comigo, fico à disposição aí para eventos futuros, e qualquer dúvida também, pegue meus contatos, estão com a Camila aí, com o Dr. Mário, e fiquem à vontade de me acionar. Eu também gostaria de agradecer muito a professora Michele, que foi muito gentil, muito generosa nas suas colocações. Eu, como disse, né, tenho aí há 30 anos esperando essa reforma, então agora estou participando assim, meio eufórico com isso, mas estou com o pé atrás e meio assustado com algumas ideias, não é? A ideia do split payment eu quero ver funcionar para, enfim, eu sou um pouco cético quanto a isso. O comitê gestor, eu quero ver como que vai ser isso, né? Essa repartição. A gente dá consultoria para alguns municípios, né? Então, enfim, a gente não sabe como vai funcionar isso daqui para diante. É, Novamente agradecer o ICBR, que eu acho que é uma grande iniciativa. É muito importante que os contadores estejam engajados em produzir e dividir conhecimento, né? É, a contabilidade, né, como diz o Warren Buffett, é a linguagem dos negócios. Então, essa linguagem precisa estar afiada, precisa estar interessante, precisa estar devidamente compartilhada, né? Então, muito obrigado a todos. Obrigado a todos que tiveram paciência para nos ouvir até esse horário, tá certo? O Dr. Paulo, o Dr. Mário, do ICBR, a doutora Michele, que foi brilhante na sua participação, a doutora Camila, que não está presente, mas que nos trouxe aqui, o doutor André, meu caro amigo, que me fez o convite. Estou à disposição de vocês, quando vocês precisarem, a gente está aí para fazer essa troca. Mas vocês tenham certeza que nós contamos muito com a presença de vocês em próximas palestras, porque com certeza vão ter próximos capítulos aqui nessa trilha da reforma tributária, né? Com Eu agradeço certeza. muito a participação de vocês, né, gente? Obrigada, pessoal, Tá. mais uma vez, e um abraço a todos. Se você quiser tirar uma foto, Paulo, fica à vontade. Poderiam abrir as câmeras, por favor? Eu E, queria professor... registrar também a presença da Marise Miguel. Ela foi da diretoria de Constituição do Instituto, né? Que honra! Está no nosso dia a dia sempre, né? Que honra, obrigada pela presença. Obrigada também. Foi ótimo trocar Ótimo. com vocês aqui, pessoal. E eu deixei os meus contatos aqui também no chat. Professor Marco também deixou. Então, contem com a gente aí para essas discussões. Acho que a gente está só começando. Acho que tem um longo caminho aí pela frente para a gente trocar ideias. Cíntia, que prazer ter você aqui. Conheço a Cíntia. Obrigada pela presença. Tudo bom? E você? Tudo Que bem. bom ver pessoas conhecidas, que prazer. Obrigada pelo prestígio, Cíntia.
Nós vamos encaminhar o material para o Vamos. pessoal do ICBR, e aí eu acho que a professora Camila consegue encaminhar para os participantes. Perfeito. Sim, tranquilo. Pessoal, já fiz a imagem. Ótimo. Então tá ótimo. Então, boa Legal. noite a todos. Muito obrigado, professores. E até a próxima. Até Até a a próxima, próxima. pessoal. Obrigada. Boa noite.